Dentro de um bloco podemos, além de definir desenhos, adicionar campos nos quais serão inseridas informações ou pelo usuário ou de forma automática. Nesta aula vamos aprender a utilizar os atributos, elementos que permitem adicionar informações a um bloco ou projeto. A localização das ferramentas de trabalho com atributos é na aba Insert, no painel Attributes. Podemos visualizar aqui então várias ferramentas, a de definição do atributo, de edição, de sincronização, entre outras. Para inserir um atributo então eu vou selecionar a ferramenta Define Attributes. Ao selecionar ela, uma caixa de diálogo é exibida. Nela eu vou poder então visualizar os modos que vão fazer com que o atributo inserido responda de uma forma diferente, como um atributo que vai ficar invisível no projeto, que vai ter uma informação constante, um atributo para verificação, um atributo com informações padrões, fixação de posição e um atributo para informação de dados em múltiplas linhas. Já aqui eu posso então inserir as informações referentes ao atributo, como a tag, que seria um elemento só que vai ficar oculto, só para armazenamento do dado formado, a pergunta a ser feita em prompt, para a inserção do dado, e em default, se o atributo terá ou não um dado fixo padrão. Aqui eu posso então visualizar ponto de inserção, que pode ser por coordenadas ou na tela, e aqui alinhamento de texto, tamanho do texto, entre outras informações. Vou então inserir um atributo que vai perguntar o nome do projetista do projeto que está sendo desenvolvido. Então, em tag eu vou informar o nome projetista. Em prompt eu vou informar a pergunta nome do projetista. Em default eu não vou informar nada, por quê? Porque esse dado vai ser variável, o usuário que vai inserir. Já as outras informações na caixa de diálogo vão permanecer a mesma. Clico então em OK e agora eu vou posicionar. Para ser rápido aqui, então eu vou fazer uma cópia deste elemento. Vou jogar aqui no revisor. Vou modificar os dados aqui. Ao invés de projetista aqui vai ser revisor. E aqui também eu vou alterar no lugar de projetista, revisor. Confirmo a edição. E pronto, rapidamente eu tenho já um atributo para informar o nome do projetista e o nome do revisor. Eu posso visualizar aqui outros dois campos, um de data e um para o nome do projeto. Esses campos vão ser um pouco diferentes. Eu vou utilizar outro campo no lugar aqui, que são os fields. Então eu vou definir um atributo. Vou definir que esse atributo será constante. Veja que já o campo de pergunta vai ser desativado. Então eu vou inserir em tag o valor data. Em default eu vou definir então um field de data de criação do projeto com este valor aqui. Clico em OK. Feito isso, confirmo e posiciono no campo correto. Insiro novamente um outro atributo, também constante, com o dado nome, underline, arquivo. Em default eu vou definir então um field document com a opção file name, uppercase para nomes com letras maiúsculas e somente o nome do arquivo sem extensão. Posso visualizar então aqui como ficará o atributo configurado desta forma. Clico então em OK, confirmo novamente e posiciono mais ou menos aqui no centro desta área o atributo informado. Pronto, eu tenho já a minha folha A4 com todos os dados da legenda inseridos no formato de atributo. Agora eu vou definir um bloco com todas essas informações inseridas aqui. Como esse bloco vai ser utilizado em outros arquivos, eu vou então utilizar o comando wblock. Digito então wblock, confirmo. Vou definir o ponto base. Deixa eu ativar aqui. Vou selecionar todos os objetos presentes na área gráfica, confirmo. Feito isso, seleciono um local onde vai ser salvo o bloco. Vou definir o nome
folha A4, confirmo o nome, a unidade será milímetro, clico em OK. Pronto, o bloco foi criado. Agora eu vou abrir um arquivo para testar o uso desse bloco. Vou então utilizar o arquivo dessa abraçadeira aqui. Vou inserir o bloco, então eu clico em Insert. Vou navegar pela estrutura de pastas. Já achei aqui o arquivo. Clico em Open, clico em OK e defino. Agora entra os dados. Nome do revisor. Vou definir um nome aqui. O nome do projetista. Confirmo com Enter. E agora eu posso visualizar aqui já o nome, os nomes que eu inseri, no caso desses dois campos aqui, e os nomes que são pegos automaticamente do arquivo, que seria a opção da data e o nome do arquivo. Veja que assim, rapidamente, eu posso estar definindo um projeto. O uso de atributos é muito útil quando desejamos inserir informações nos blocos e projetos, como data de criação, nome do projeto e do projetista, entre outros dados. Explore o uso destes recursos e automatize a entrada de dados nos seus projetos.